Bom, pessoal, computador de bordo Citroën C4, a gente vai falar um pouquinho sobre ele e também aqui sobre esse rapaz aqui, ó, o Velocímetro, tá bom? Aqui, pessoal, esse modelo aqui sai em vários veículos diferentes, tanto Peugeot e Citroën. Então, você vai ver esse computador de bordo em vários veículos dessas duas montadoras, tá bom? Tem outras que são parecidas também, você pega a Renault, tem um computador de bordo bem parecido, né? Aí a Chevrolet também. Esse aqui em específico, pessoal, tá com dois defeitos diferentes. Aqui na tela a gente consegue ver essas manchas, tá bom? E aqui a parte das informações faltando. Infelizmente, aqui a parte da tela a gente consegue restaurar, deixar ela padrão original, mas quando está com essas informações faltando, ou com listras horizontal, vertical, ou quando vaza o cristal líquido, não tem o que fazer, tá bom? Esse daqui, quando a gente encontra alguma peça, por exemplo, pode ser defeito no display e pode ser defeito aqui no cabo flat. E quando a gente encontra para importar, o preço fica inviável, então é mais fácil às vezes a gente achar um usado e substituir. Nesse caso, ele está com esse defeito aqui de listras e faltando parte das informações. E tem aqui também a parte da tela que está ruim. Quando ele está só com essa mancha aqui na tela, a gente consegue restaurar, fica perfeito. Só que também corre o risco, tá bom? Esse cabo flat aqui que liga a tela na placa, ele é bem sensível. Então, com o passar do tempo, ele vai ressecando. Então, quando a gente vai fazer a restauração do display, a gente precisa movimentar essa tela, a placa. Então, acaba que às vezes o cabo já está ruim, ele começa a trincar, algumas rachaduras ali, e começa a apresentar esses defeitos aqui. Então tem o risco também da gente fazer essa restauração da tela e acontecer de surgir outros defeitos, tá? Então é bem comum aqui nesse painel. Mais ou menos o mesmo acontece aqui com o velocímetro, ele costuma aparecer muitas manchas aqui que a gente consegue restaurar, tá? Se é defeito no cabo flash também não tem o que fazer. E onde acontece um outro tipo de defeito com esse velocímetro, pessoal. Aqui, por ser uma tela muito grande, o reparo costuma ficar um pouquinho mais alto. Então, assim, a gente gasta muito mais material do que uma tela dessa pequena, tá? Então, às vezes, a gente passa o orçamento para o cliente, ele acha caro e ele prefere comprar um usado no sucatão. Aí onde entra o problema. Por quê? Esses painéis da Peugeot, Citroën, claro que tem outras montadoras que trabalham da mesma forma. Quando você tira um painel e coloca um ou outro usado, se esse usado tiver uma quilometragem maior do que o seu, o módulo do veículo puxa aquela quilometragem maior. Então, se o seu carro, por exemplo, está com 100 mil, você pega um painel usado e coloca no seu veículo, ele estava com 200 mil, o seu carro passa a ter 200 mil porque o módulo puxou aquela quilometragem. Então, onde entra um grande problema, porque não é simples fazer a parte de programação de quilometragem, tá? Quando é para reduzir, precisa de documentação do Detran, tá? Caso contrário, é crime. Então, às vezes a pessoa, prefiro comprar um usado. Só que aí ele não sabe com quantos km estava usado. Quando ele coloca lá no carro, o carro assume aquela quilometragem. Às vezes já aconteceu aqui de pegar com um veículo com mais de 100 mil, né, a mais, só por causa de uma troca de painel. Então tem que ficar muito esperto nessa questão, tá? Quanto a esse aqui, às vezes é mais viável comprar um usado e substituir, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, né, sobre isso daqui, defeito, né, porque às vezes a gente pega muito recebe muito desse computador de bordo com esses defeitos, então não tem o que fazer, tá? Então manda uma foto antes, faz um vídeo para a gente tentar entender qual que é o tipo de defeito. Claro que muitos a gente não consegue identificar só por foto ou vídeo, a gente precisa abrir e ver o que precisa ser feito. Mas assim, nesse caso aqui, um videozinho já ajudaria a gente informar o cliente. Não, esse aqui a gente não consegue, não vai adiantar fazer um reparo, não há o que fazer, tá? Assim como alguns da Renault, alguns sons de veículo, né, multimídia ali, entram nesse mesmo critério. Então, às vezes a gente não consegue, não existe peça de reposição, aí o mais fácil é substituir por um usado ou achar uma nova, né? Então esses aqui se encaixam nesse padrão aí também, beleza? É isso aí, galera. Então precisou de conserto, repare, personalização, serviço de qualidade e com garantia, tem nosso contato aí na descrição, só chamar a gente, beleza? Valeu! RDMS